No vídeo de hoje, vamos estudar um pouco no ministério de Jesus aqui na Terra, os casos de milagre de cura que ele realizava. Alguns eram evidentes e outros mais obscuros. Porém, em todos os casos, a cura acontecia no tempo e na maneira de Deus. Vamos lá. Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o tema de hoje é Livres para Descansar. O verso em destaque a gente vai ver lá em Salmo, no livro de Salmo, capítulo 27, no versículo 1. Fala assim, é um dos textos que eu gosto muito. Fala assim, ó: O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Para começar, eu ressalto que não era plano de Deus a doença e o sofrimento aqui na Terra. Tudo é consequência do pecado. Enquanto estivermos aqui na Terra, esperando a volta de Jesus, estamos sujeitos a esse mal. A Bíblia, a Palavra de Deus, nos dá recomendações e conselhos sobre alimentações e hábitos saudáveis para diminuir esse tipo de mal aqui em nossa jornada. Eu digo diminuir esse risco, porque ninguém está 100% seguro de uma doença enquanto estivermos aqui na Terra com o pecado circulando. Há pessoas que cuidam bem da saúde, mas por uma herança genética ou um acidente, infelizmente ficam doentes. E há pessoas que levam uma vida de exageros, não estão ligando para nada e acabam atraindo doença para si. É claro que Jesus concede cura e descanso em ambos os casos, se o procurarem, mas é sempre melhor e mais inteligente seguir as orientações de um Deus que ama a sua criação e quer o bem dela, e um Deus que sabe de tudo também. E esse Deus recomenda cuidar bem de nossa saúde, ok? Vamos frisar aqui o caso do paralítico de Marcos 2. Aquele paralítico que, por estar lotado de gente ouvindo Jesus ensinando, fizeram um buraco no teto da casa de Jesus e desceram ele para ser curado. Um exemplo de pessoa que passou a vida toda pecando em seus exageros e agora estava doente, acamado, procurando cura. Não só física, mas também espiritual. Jesus o curou, claro, mas ele não curou apenas os sintomas da doença. Ele curou a raiz do problema daquele paralítico, que era o afastamento de Deus por ainda não ter encontrado seu perdão. O peso de sua culpa o deixou doente, e Jesus o curou quando lhe perdoou. Naquele momento, Jesus mostrou a realidade do perdão de Deus que liberta a pessoa das correntes do pecado, que pode vir em forma de doença, vício, estagnação. E é essa a vontade de Deus, que fiquemos curados primeiramente por dentro e, consequentemente, estaremos livres por fora para descansarmos na certeza de seu amor, graça e perdão. Descansar em Cristo até mesmo nos momentos mais difíceis. Outro caso de cura que nos ensina muito é o caso do profeta Elias. Elias havia tido um dia exaustivo naquela demonstração dos milagres de Deus no Monte Carmelo, onde desceu fogo do céu e choveu depois de 3 anos e meio de seca, além do massacre de cerca de 850 profetas de Baal. Esse evento, mesmo tendo uma causa justa, esgotou fisicamente e emocionalmente o profeta, e junto com a ameaça de morte de Jezebel, a mulher do rei Acabe, isso serviu de gatilho para uma depressão. Aí você pode falar assim para mim, mas Sami, depressão não é coisa de quem tem pouca fé? Isso não tem nada a ver. Não é verdade. O próprio exemplo de Elias serve para derrubar essa ideia, pois Elias é um dos profetas que mais tem comunhão com Deus. Pois se você ainda não sabe, ele tem tanta comunhão com Deus que foi para o céu sem morrer. O livro dos Salmos é repleto de relatos de santos que tinham uma fé inabalável, mas que estavam passando por uma depressão naquele momento. Então, se você até aqui pensava que depressão era coisa de quem tem pouca fé, mude agora esse conceito. Às vezes pode ser resultado de um estresse pós-traumático acompanhado de um esgotamento físico e mental, como foi o caso de Elias. Como eu disse no começo do vídeo, até os santos estão sujeitos a esse tipo de mal enquanto o pecado estiver circulando. Pois é,
Voltando ao caso do Elias. Depois que ele atingiu esse grau de depressão, ele começou a fugir. Fugiu por um dia até ficar exausto debaixo de um pé de zimbro num deserto. Às vezes acontece com a gente e a gente não percebe, pois fugimos às vezes para a geladeira, procurando refúgio em comida, fugimos para a Netflix, fugimos para as drogas, dormimos por horas e horas tentando fugir da realidade, fugimos de um relacionamento, de um emprego, mudamos de igreja e às vezes nos atolamos no trabalho tanto tentando manter nossa mente aparentemente distraída. Enfim, tentamos fugir do verdadeiro problema em vez de resolvê-lo de uma vez por todas. Muitas vezes, fugir de um problema só o torna pior. Elias parou de fugir, pois não tinha mais forças. E foi aí que ele deu o primeiro passo para a sua cura. Ele orou a Deus. Só então, quando ele se aquietou, ele enxergou a sua culpa. Percebeu que sua fuga da realidade tinha arruinado uma das melhores chances de fazer uma reforma tão esperada em Israel. E isso foi um baque para ele, pois essa dolorosa autorreflexão fez ele se sentir um nada. Nesse momento, ele perdeu até a vontade de viver, que é um dos sintomas da depressão. Sorte de Elias, e nossa também, que Deus não nos condena e conhece nossas aflições melhor que nós mesmos. E está sempre esperando a gente parar de fugir para poder resolver os nossos problemas. E foi o que ele fez com Elias. Devemos ser gratos pela promessa de que, embora sejamos pecadores, em Cristo Deus nos verá como ele vê Jesus. Existe esperança maior do que saber que pela fé podemos reivindicar a justiça de Cristo? Não, né? Esse foi o começo da cura da depressão de Elias. Deus fez com Elias o mesmo que ele fez com o paralítico de Marcos 2. Ele apagou os erros passados e lhe deu um descanso físico e espiritual. Depois de revigorado, Elias correu de novo, só que agora para Deus, onde o Todo-Poderoso iria reorientar sua vida num processo de cura, onde ele iria desaprender lentamente padrões de pensamentos negativos e hábitos destrutivos, e reaprender o caminho do bem, a lei da vida, que é a vontade de Deus. A partir de então, Elias regulou sua vida no ritmo de Deus e aceitou o descanso do Senhor. Ainda haveria reis a serem ungidos por Elias e um sucessor a ser escolhido, que foi o caso de Eliseu, discípulo de Elias. Elias entendeu que não estava sozinho como ele tinha indagado antes. Ele entendeu de fato que nunca esteve sozinho. Para Elias, agora, não haveria morte desesperada debaixo de um pé de zimbro, mas em vez disso, ele teria uma carruagem de fogo que o levaria ao descanso celestial. Meu irmão, esse é o futuro de quem aceita o descanso em Cristo aqui na Terra. O resultado é o descanso celestial na eternidade. Amém? Se você que está assistindo esse vídeo se encontra em uma situação semelhante ao do paralítico de Marcos 2 ou a de Elias, com essa angústia, essa falta de sentido na vida, vá até Jesus, entregue a Ele os seus caminhos e aí Ele vai consertar a sua vida. Dê uma chance para Deus, Ele não desiste de você. Amém?